O que você viu no final da nossa última investigação não foi apenas um fóssil, foi um aviso. Enterrado sob as areias de Qumran, ao lado do livro de Enoque, repousava um texto ainda mais fragmentado e aterrorizante: o Livro dos Gigantes. Desta vez, não estamos apenas lendo profecias, estamos seguindo os rastros de evidências físicas que a arqueologia convencional prefere ignorar. Quem eram os gigantes mencionados nos manuscritos do Mar Morto e por que o relato deles parece tão assustadoramente real? Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947, o mundo parou, mas alguns pergaminhos foram mantidos em segredo. O Livro dos Gigantes narra a visão daqueles que nasceram da união proibida entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Eles não eram bestas irracionais. Eles tinham nomes, uma cultura destrutiva e, o pior de tudo, eles sabiam exatamente que o fim do seu reinado de terror estava se aproximando. Nós vamos analisar os textos aramaicos originais que detalham os pesadelos de Ohia e Rahia, os filhos do anjo caído Samiasa. Eles sonharam com a destruição global da Terra antes mesmo do dilúvio acontecer. Prepare-se. A partir de agora, a nossa investigação entra em um território perigoso onde o mito se choca violentamente com a realidade. Você está preparado para descobrir o que os próprios gigantes temiam? O Livro dos Gigantes não trata os Nephilim como monstros anônimos. Ele dá-lhes nomes e personalidades. Entre os mais poderosos estavam Ohia e Rahia, os filhos do próprio anjo caído Samiasa. Diferente de tudo o que conhecemos, estes seres possuíam uma inteligência distorcida e uma força que desafiava as leis da natureza. Eles não eram apenas subprodutos de uma união proibida. Eram os príncipes de um mundo que mergulhava rapidamente no caos e na escuridão. Mas havia outro nome que se destacava nos fragmentos: Mahuai. Enquanto seus irmãos se entregavam à violência, Mahuai era assombrado por pressentimentos. Nos manuscritos, ele é descrito como aquele que atravessava desertos e montanhas para procurar respostas. Ele era o elo entre o mundo dos gigantes e os avisos que vinham do alto. Mahuai sentia que algo terrível estava para acontecer, uma força que nem mesmo a força dos gigantes poderia deter ou enfrentar. A cultura dos Nephilim era baseada no consumo e na dominação total. Os textos descrevem como eles devoravam tudo o que a terra produzia, e quando os recursos acabaram, eles viraram-se uns contra os outros e contra a própria humanidade. Não havia justiça, apenas a lei do mais forte. Cidades inteiras foram escravizadas para sustentar o apetite insaciável destes colossos, transformando o que restava do Éden num cenário de guerra e devastação constante. O Livro dos Gigantes sugere algo ainda mais perturbador. Os anjos caídos começaram a manipular a própria criação, misturando espécies e corrompendo animais. Monstros híbridos começaram a surgir, desfigurando a ordem divina da Terra. O planeta soluçava sob o peso de abominações que nunca deveriam ter existido. O mundo pré-diluviano tornou-se um laboratório de pesadelos, onde a vida era apenas um recurso a ser explorado e destruído. O medo instalou-se no coração dos gigantes. Não era um medo de exércitos humanos ou de bestas da terra, mas algo que vinha do fundo da alma. Ohia e Rahia começaram a ser atormentados por visões noturnas tão vívidas que os faziam acordar em gritos que ecoavam pelas montanhas. Eles viam o futuro,
O mundo que eles dominavam estava prestes a ser apagado por uma força absoluta. Uma enorme tábua de pedra emergia das águas profundas. Nela estavam escritos centenas de nomes. Mas, enquanto os gigantes observavam, uma figura feita de luz surgia e começava a apagar os nomes, um por um, usando apenas a água do mar. No final, apenas 3 nomes permaneciam intactos. Este era o aviso direto de que quase toda a linhagem dos Nefilim seria extinta, restando apenas uma pequena memória. Raya teve um sonho diferente. Ele viu um jardim vasto e fértil, onde centenas de árvores colossais cresciam em direção ao céu. De repente, mensageiros celestiais desceram e começaram a incendiar e cortar cada uma delas. O jardim tornou-se um deserto de cinzas num piscar de olhos. Apenas uma árvore sobreviveu à fúria dos anjos. A mensagem era clara para os Nefilim. Os gigantes seriam erradicados pela raiz pela mão do Criador. Os sonhos tornaram-se coletivos. Eles viam a terra abrir-se em abismos de fogo e as comportas do céu a desabarem. O livro dos gigantes descreve Mawei, o mensageiro, aterrorizado ao ver os elementos da natureza a voltarem-se contra a sua espécie. A água, que antes lhes dava vida, agora era a sua maior inimiga. Aqueles que antes se sentiam deuses, agora percebiam que eram apenas poeira diante da tempestade que se aproximava. Sem saída, os gigantes convocaram uma grande assembleia. Ohia e Rahia, outrora orgulhosos, agora tremiam ao partilhar as suas visões. Eles sabiam que não podiam lutar contra o céu com armas de bronze ou pedra. Foi neste momento de desespero absoluto que eles tomaram uma decisão sem precedentes. Eles precisavam de Enoque. O único humano que andava com Deus era a única esperança de interceder pela vida dos gigantes antes que o primeiro pingo de chuva caísse. Mahuai foi o escolhido. Por ser o mais ágil e o menos corrompido pela sede de sangue, ele cruzou desertos escaldantes e subiu picos onde o ar era escasso. O livro dos gigantes descreve sua viagem como um ato de desespero absoluto. Ele não levava armas, apenas o medo de sua espécie e uma petição de clemência escrita em seus corações. Ele buscava o homem que não conheceu a morte, na esperança de que Enoque pudesse negociar com o próprio Criador. Ao chegar ao limite do mundo habitável, Mawei não encontrou uma cidade, mas uma barreira de luz. Enoque não estava mais entre os homens comuns. Ele habitava uma esfera de pureza que a carne dos gigantes não podia tocar. Através de um mensageiro espiritual, o gigante entregou seu pedido. Ele relatou os pesadelos, as visões da tábua e do jardim, implorando por uma chance de arrependimento. Mas o silêncio que se seguiu foi mais pesado que as montanhas. Horas tornaram-se dias naquele limiar entre o céu e a terra. Mahuai, um colosso que outrora derrubava florestas com as mãos, sentia-se agora uma formiga diante da imensidão da luz de Enoque. O frio das montanhas começou a petrificar a sua pele, mas ele não se moveu. Ele testemunhou fenômenos celestiais que nenhum outro gigante jamais vira. Carruagens de fogo e rodas de luz que cruzavam o firmamento, lembrando-o de que o poder dos anjos era infinito e a sua rebeldia imperdoável. Finalmente, o silêncio foi quebrado, mas não por vozes. Uma nova tábua, feita de um material que brilhava como cristal,
materializou-se diante do gigante. Nela, a caligrafia de Enoque trazia o veredito final do Altíssimo. Não haveria negociação. O pecado dos vigilantes e a violência dos Néfilim tinham selado o destino do mundo antigo. Mawei leu as palavras com lágrimas de terror. A destruição viria pelas águas e nenhum gigante, por mais forte que fosse, escaparia. Marwai regressou ao acampamento dos gigantes com as mãos vazias e o olhar vazio. Não houve batalha final. Quando ele entregou a tábua de cristal a Ohia e Rahia, o céu escureceu de uma forma que o mundo nunca tinha visto. O livro dos gigantes descreve que os príncipes dos Néfilim caíram de joelhos, não em adoração, mas sob o peso da gravidade divina. As comportas do abismo abriram-se e o reinado de terror de séculos foi engolido em minutos. As águas varreram a sua civilização profana da face da terra. Toda a engenharia sombria, os laboratórios de hibridação e os monumentos colossais foram esmagados sob a pressão do oceano. A linhagem dos vigilantes foi exterminada e os seus espíritos foram condenados a vagar. A história oficial diz-nos que os gigantes são apenas um mito, um conto de fadas para assustar crianças. Mas se tudo foi apenas uma invenção, como explicamos o que o mundo esconde hoje? Um pouco por todo o mundo, evidências silenciosas emergem. Na África do Sul, na Síria e em templos esquecidos na Ásia, arqueólogos independentes encontram pegadas fossilizadas cravadas em granito sólido, com proporções que desafiam a ciência convencional. Estruturas megalíticas erguidas com pedras que as nossas melhores máquinas não conseguem erguer. O livro dos gigantes pode ter sido fragmentado pelo tempo, mas a terra guardou as cicatrizes. Os fragmentos de Qumran não são obras de ficção. Eles são um diário do fim do mundo. O livro dos gigantes é a prova de que a nossa história não é uma linha reta, mas um ciclo de aviso e juízo. O que mais as areias do tempo estão a esconder? Se você quer continuar a desenterrar a história proibida, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. O dilúvio deveria ter sido o fim absoluto. As águas limparam a corrupção da terra, mas algo sobreviveu nas fendas do novo mundo, como a linhagem dos Nefilim retornou para desafiar os exércitos de Israel séculos depois. Enquanto o mundo recomeçava, nas sombras de Bazã, um rei colossal se levantava em um trono de ferro, governando cidades de pedra que nenhum humano poderia construir. A batalha não terminou nas águas de Noé. Ela apenas mudou de forma. Prepare-se para nossa próxima investigação. Nós vamos caçar o último dos gigantes. O mistério de Og de Bazã e os Refaíns está prestes a ser revelado.